Prazer, queridos amados ouvintes, é um prazer muito grande estar aqui e mais uma vez poder estar nessa rádio que é linda, maravilhosa, com uma audiência fantástica e poder estar falando com você, poder estar falando com a sua casa e a sua família. Pastor, a gente vai falar sobre um assunto que é de suma importância, o Setembro Amarelo. Infelizmente, a gente percebe de que muitas pessoas estão tirando sua própria vida, né? Estão praticando suicídio. E para o pastor, como a religião pode ser uma ponte de ajuda para fiéis jovens ou adultos que sofrem com a depressão? Ótima e excelente pergunta. Eu fico assim feliz em ter a oportunidade de poder estar falando com você. E eu quero pedir sua licença para ler um texto, porque você sabe, né? Falar de igreja e falar com um pastor sem Bíblia é mesmo que perguntar a um médico se ele trabalha sem receita, perguntar a um advogado se ele trabalha sem as leis, não é verdade? E nós usamos a Bíblia como nossa ferramenta de trabalho e de comunicação e de contato com o público. E eu quero ler o que está aqui em Efésios, no capítulo 5, versos 29. O texto nos diz assim, olha, porque ninguém nunca aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta. Ou seja, não é normal que isso esteja acontecendo. Ou seja, nós vamos encontrar, senhores, queridos, amigos ouvintes, você que está aí nos ouvindo nesse momento, pessoas que estão enfrentando esse problema, meu querido amigo, mas não porque elas quiseram, mas circunstâncias o levaram a chegar até aí. Então, a igreja ela tem a obrigação de levar esta palavra, de levar esse incentivo e de dizer às pessoas que para qualquer tipo de problema, e muito mais ainda esse, há solução. E qual é a solução? Jesus Cristo. Nós estamos em plena campanha de missões nacionais da nossa Convenção Batista Brasileira e sabe qual é o tema? Jesus Cristo é a única esperança. Esse ano ainda, agora em junho, nós tivemos uma campanha aqui dentro do estado da Bahia, sabe qual era o tema? Reaja. Estamos em meio a uma pandemia e ela agrava, ela dificulta, ela acrescenta situações como a depressão, infelizmente. E pessoas que talvez nunca tivessem, talvez agora estejam até tendo esse problema. E precisa estar atento a isso com muito cuidado. Eu gostaria de saber também do senhor como a igreja ajuda os fiéis no que se refere ao problema da saúde mental. Muito boa, muito boa. Olha, nós temos várias atividades e programas. Nós temos não só a palavra, que é a Bíblia, a mensagem, que é o sermão propriamente dito, né, da forma como é reconhecido por todos, mas nós também temos atividades. Dentro da nossa estrutura, que é a Igreja Batista, da Convenção Batista Brasileira e, por sua vez, Convenção Batista Baiana, nós temos o Projeto Viver. O Projeto Viver é um projeto voltado para crianças na idade de 6 a 14 anos, que, inclusive, é uma das faixas etárias que mais tem sido atingido atualmente, jovens e adolescentes. No passado, sabe quem é que morria de suicídio? Os idosos. Hoje em dia, os jovens e adolescentes. 80% dos casos está dentro dessa faixa etária. Por que será que isso está acontecendo? Porque logo essa faixa etária, que é o futuro do nosso país, o futuro do mundo, por que então acontecer isso? E nós temos ações, sim, preventivas, de cuidado e, muito mais ainda, levando essa esperança a todos. Nós estamos conversando com o pastor Gerisvaldo, ele que é da Primeira Igreja Batista de Livramento. Pastor, sempre quando uma pessoa se suicida, muitas pessoas falam assim, dessa forma, está faltando Deus no coração. Realmente é isso que está acontecendo, pastor? Olha só, nós temos algumas vertentes dentro dessa estrutura denominada igreja. Por exemplo, nós temos o T.L. Osborne, que é um pregador pentecostal, e ele defende a ideia de que a depressão é demônio. Nós temos Dave Adams, outro grande homem também conhecido mundialmente, que para ele a depressão é pecado. Se nós olharmos para o texto, se você ler Salmo 32, Salmo 38 e o Salmo 51, você vai ver ali um quadro nítido de depressão em um dos grandes nomes da Bíblia, que é nada menos do que Davi. Davi enfrentou essa situação por conta de quê? De pecados que ele havia cometido e que não haviam sido confessados. Queridos, meus amados amigos, você que está aí me ouvindo, você que pode ser até alguém que esteja vivendo esse momento, você precisa estar atento a alguns aspectos que identificam a depressão. Quer ver? Esteja atento à tristeza excessiva e ao isolamento. Esteja atento a mudanças drásticas de humor. Esteja atento à ausência de cuidados pessoais, deixar de tomar banho, deixar de se cuidar.
Esteja atento à alteração do comportamento. Esteja atento a uma calma repentina. Tudo fica muito lindo e maravilhoso repentinamente. Esteja atento à resolução de assuntos pendentes. E esteja atento àquele que, por sinal, é um mito dentro do estudo dessa temática, dizer que o cão que late não morde. Em outras palavras, sabe o que é que eu quero dizer? Que tem pessoas que dizem assim, fulano anda dizendo que vai cometer esse ato, mas é conversa, quem fala não faz. Mito, mentira. Porque quem fala está pedindo ajuda, quem fala está pedindo socorro, quem fala está dizendo, cuide de mim, porque eu estou nessa situação. Então, amados queridos, é essa a dura realidade. Nós podemos ajudar sim, e nós devemos ajudar sim, e temos tudo para fazer isso, mas para isso precisa de uma iniciativa sua. Busque ajuda, fale, converse, desabafe, grite, diga o que você está sentindo, faça isso, porque isso é terapêutico, isso é curador, isso é restaurador, isso ajuda muito em quem está vivendo essa situação. Pastor, existem registros que o senhor ou os membros da igreja já ficaram sabendo? Se existem esses registros, o senhor poderia dizer, mensurar-se mais ou menos quantos, de pessoas que pensaram no suicídio e a igreja conseguiu intervir? Olha só, é uma dura realidade isso que eu vou abordar agora, mas é necessário termos coragem para falar. Primeiro, é um dado que eu não tenho exatidão dele agora, precisão, portanto não me arriscarei a afirmar. Segundo, é um dado também que a gente pode afirmar com convicção de que, infelizmente, esse número ele tem sido crescente. Um número crescente de pessoas que estão sendo acometidas pela depressão e não estão conseguindo sobreviver a ela, mesmo dentro dos nossos arraiais, dentro das nossas igrejas. E para nossa surpresa e tristeza, acontecendo até entre os líderes, os pastores. Eu faço parte da Ordem dos Pastores do Estado da Bahia e, portanto, nosso estado, nós temos casos de pessoas que cometeram suicídio, sendo ele o líder, o pastor. Algo assim que para nós é de muitíssima tristeza, mas é um dado que não nos alegra, nos entristece, nos preocupa e nos faz pensar que precisamos de fato fazer alguma coisa. Não só atitudes como essa que estamos tendo aqui agora de falar desse assunto, de abordar esse assunto, de despertar as pessoas para a necessidade de cuidassem e daqueles que estão ao seu derredor e que percebem esses sintomas que eu mencionei antes, de socorrer, de ajudar, de buscar socorrer essa pessoa que está passando por isso. Qual a mensagem do pastor para tantas pessoas que agora, neste exato momento, estão acompanhando o Jornal do 88? A mensagem que o senhor deixa para eles? A mensagem que eu quero deixar para vocês é: não desista. Não ache que acabou, que é o fim, que não há solução. De repente, isso pode estar sendo gerado por uma decepção, por uma tristeza, por uma situação em que você muitas vezes se envolveu involuntariamente. E agora você está com vergonha, com medo, e pensa que dar fim à própria vida é a solução para o seu problema. Mas eu quero dizer a você que não é verdade. Nunca foi, nunca será. Quero dizer a você que muitas vezes essa ideia vem à nossa mente, à nossa cabeça, é algo que não tem como, não há como dizer assim, não, isso não vai acontecer comigo. É outro mito. Todos nós estamos expostos a esse tipo de problema. Sabe por quê, meu amigo, meu ouvinte? Porque somos humanos. Sabe por quê, meu amigo, meu ouvinte? Porque somos sujeitos a. A grande questão é a gente buscar e entender que há esperança, que há solução, que há forma de conserto, de restauração. E essa resposta não está necessariamente na pessoa que vos fala nesse instante, na pessoa do pastor Gerisvaldo, mas na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É nele que nós vamos encontrar a resposta para toda e qualquer necessidade. E mais ainda essa, sabe por quê? Porque a grande questão, que muitas vezes é motivado também, porque hoje nós temos uma geração, meu amigo, que ela está envolta entre muitas coisas. Os pais hoje estão se sacrificando ao máximo para dar o melhor aos seus filhos, mas esquece de prepará-los para a vida. Da casa, da carro, da brinquedo, da celular, da tablet, da computador, da internet, da tudo. Mas tem uma coisa que, infelizmente, nós não estamos sendo capazes de dar: atenção. Quer suprir a sua ausência com esses objetos e esquece que muitas vezes isso prejudica no relacionamento pai e filho. E muitas vezes isso gerará no futuro um vazio existencial. E esse vazio existencial vai ser o grande motivador de chegar a esse ponto do suicídio. Por quê? Porque inicia-se a depressão. Um dos grandes estatísticas diz que a maioria dos casos inicia-se por meio da depressão. Não é a única forma, mas é uma das que maior tem incidência. Então, meu querido, minha querida, pense que você é uma pessoa, um ser humano,
que você é falível, que você pode errar, mas não pense que você não tem solução, porque a solução tem, e a solução é Jesus Cristo. Busque uma igreja evangélica séria, uma igreja que fale do amor, da graça, até porque é um dever nosso, como igreja, sermos uma unidade terapêutica, uma unidade de cura, uma unidade de restauração, uma unidade de levar as pessoas de esperança. E esse é o objetivo da igreja, e esse é o objetivo das igrejas. E nós, em particular, aqui nessa cidade, queremos lhe fazer um convite. Visite-nos, nos dê a alegria de estar conosco e nos dê a oportunidade de poder caminhar com você, de lhe ajudar. Se você nos permitir, eu garanto que você não vai se arrepender. Pastor Gerisvaldo, gostaria de agradecer a sua participação aqui no Jornal do 88, foi muito rica. É um prazer mesmo receber o senhor para que a gente possa bater esse papo, para a gente falar de um assunto tão importante como o Setembro Amarelo e o suicídio. E algo mais que eu quero acrescentar, os microfones da emissora vão estar sempre à sua inteira disposição. Eu quero agradecer essa grandíssima oportunidade, quero agradecer a você pelo convite e quero agradecer a você que está me ouvindo. E quero lhe fazer um convite. Visite uma igreja evangélica. Observe que eu estou usando a expressão ampla. Não quero dizer com isso que isso vai acontecer tão somente na igreja batista da qual eu sou parte. Não cometeria esse erro. Mas eu quero dizer a você que você pode buscar essa ajuda, esse socorro nas igrejas evangélicas. Por quê? Pastor, é a única? Não. Com certeza não. Existem estruturas outras que podem te ajudar, com certeza. Mas nas igrejas evangélicas, você vai encontrar a palavra, a mensagem, o evangelho que vai ser pregado e vai lhe mostrar que para todo e qualquer tipo de situação há solução, há conserto, há restauração, há cura, há liberdade. Busque isso em Jesus, na pessoa de Jesus Cristo de Nazaré. Aquele que nasceu e que um dia morreu em meu e em seu lugar. E sabe por que ele fez isso? Porque ele nos ama. E sabe por que ele fez isso? Porque ele quer você feliz. Ele disse, olha, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Ele não veio para que nós vivêssemos essa vida que muitos estão enfrentando e não têm força nem coragem para pedir ajuda. Mas se você se permitir e nos permitir que assim o façamos, conte com a nossa ajuda, conte com o nosso apoio. E nós estamos aqui para lhe ajudar, para lhe servir, porque esse é o nosso papel. Muito obrigado por essa oportunidade. Que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe essa rádio, que Deus abençoe essa estrutura que está aqui levando esperança àqueles que estão nos ouvindo nesta manhã. Muito obrigado.